feche os olhos por um momento e imagine isto. Você está caindo bem devagar em direção a um planeta que parece, à primeira vista, quase igual ao nosso. Vênus tem quase a mesma massa da Terra. Tem quase o mesmo tamanho. Se você estivesse flutuando no espaço, logo acima das camadas mais altas da sua atmosfera, a gravidade que puxaria seu corpo para baixo seria de cerca de 8,87 metros por segundo ao quadrado. Isso é quase 90% da gravidade que sentimos aqui na Terra. Os primeiros instantes dessa queda, então, pareceriam estranhamente familiares. Seria parecido com pular de um avião em grande altitude, aquela sensação de queda livre que tantos paraquedistas descrevem, o vento passando, o corpo virando devagar no ar rarefeito. Por um breve momento, você poderia até pensar que está caindo sobre um mundo gêmeo da Terra, um lugar quase acolhedor. Mas essa semelhança é uma ilusão que dura muito pouco, porque assim que você atravessa a borda externa da atmosfera venusiana, tudo o que você imaginava sobre esse planeta começa a se desfazer, camada por camada, até revelar um dos ambientes mais hostis de todo o sistema solar. Esta é a história de uma queda impossível. Uma jornada através de um mundo que começa gelado, atravessa nuvens de ácido, passa por uma zona estranhamente confortável e termina em um oceano invisível de gás tão comprimido que se comporta como líquido, quente o suficiente para derreter metal. Relaxe, respire fundo e deixe-se levar por essa viagem imaginária através das camadas de Vênus, o planeta mais extremo que já observamos de perto. Vamos começar do topo, na parte mais alta da atmosfera, um lugar chamado mesosfera, a mais de 100 km acima da superfície. Aqui, especialmente no lado noturno do planeta, a temperatura despenca para algo em torno de menos 143 graus Celsius. É um frio quase inimaginável, mais intenso do que qualquer inverno que a Terra já conheceu. O ar, se é que podemos chamá-lo assim, é extremamente rarefeito, quase um vácuo. Curiosamente, entre 120 e 90 km de altitude, o corpo em queda poderia atravessar bolsões de ar descendente, regiões onde a compressão natural do gás gera um leve aquecimento, criando uma camada de inversão térmica um pouco menos gélida, algo próximo de menos 43 graus. Mas essas variações de temperatura, por mais curiosas que sejam, não são o maior perigo dessa altura. O verdadeiro problema, o que tornaria essa queda fatal quase que instantaneamente, é a composição do ar. A atmosfera de Vênus é dominada quase por completo pelo dióxido de carbono, que representa cerca de 96,5% de todo o gás presente. O restante é principalmente nitrogênio molecular, com traços mínimos de dióxido de enxofre, argônio, monóxido de carbono e vapor de água. Não existe oxigênio livre em quantidade significativa, nenhuma partícula de ar que os pulmões humanos possam usar para realizar as trocas gasosas de que o corpo depende a cada respiração. Isso significa que em apenas 10 a 15 segundos de exposição a esse ambiente, o cérebro começaria a sofrer com a falta de oxigênio. A pessoa perderia a consciência rapidamente e pouco depois a asfixia seria completa. Muito antes de sentir o calor abrasador ou a pressão esmagadora das camadas mais baixas, o corpo já teria parado de funcionar. É uma constatação sombria, mas importante. O resto dessa descida, tudo o que vamos explorar a seguir, aconteceria com um corpo que já não está mais vivo, apenas uma assassin em queda através de um mundo estranho e hostil, sujeita apenas às leis da física e da química. Ainda assim, vale a pena continuar essa viagem imaginária, porque o que acontece depois revela camadas fascinantes de um planeta que desafia quase tudo o que aprendemos observando a Terra. Continue respirando devagar e vamos descer mais um pouco nessa atmosfera desconhecida. Vale parar um instante para pensar no que significa não ter oxigênio livre em quantidade alguma. Aqui na Terra, respirar é um ato tão automático que raramente pensamos nele. O ar que enchemos os pulmões contém cerca de 21% de oxigênio, e é esse gás que atravessa as paredes finas dos alvéolos pulmonares e entra na corrente sanguínea, permitindo que cada célula do corpo produza energia. Em Vênus, esse processo simplesmente não teria como acontecer. Não é que o ar seja escasso, é que ele é fundamentalmente diferente, dominado por uma molécula que o corpo humano não consegue usar para respirar. É uma diferença sutil, mas que separa um mundo habitável de um mundo mortal em questão de segundos.
Também é interessante notar como essa altitude tão elevada, com pressão praticamente inexistente, cria uma sensação estranha de vazio. O corpo estaria envolto por um silêncio quase absoluto, já que o som se propaga de forma muito diferente em um meio tão rarefeito. Não haveria o som do vento cortando o ar como conhecemos na Terra, apenas uma quietude fria e distante, interrompida somente pelas variações sutis de temperatura entre as camadas. É um cenário que lembra mais o vácuo do espaço do que qualquer coisa que associamos a uma atmosfera planetária, mesmo sabendo que, tecnicamente, já existe gás suficiente ali para ser chamado de atmosfera. À medida que o corpo continua caindo, ele entra na camada de nuvens, por volta dos 65 km de altitude. E aqui talvez esteja uma das diferenças mais marcantes entre Vênus e a Terra. As nuvens do nosso planeta são feitas de água. As nuvens de Vênus são feitas de ácido sulfúrico, com concentrações que variam entre 75% e 96%. São gotículas extremamente corrosivas, capazes de destruir a maior parte dos materiais conhecidos ao longo de tempo suficiente. Essas nuvens envolvem todo o planeta como um manto espesso, escondendo completamente a superfície de qualquer observação feita a partir do espaço, pelo menos em luz visível. Elas também são responsáveis por refletir cerca de 80% da luz solar que atinge o planeta, o que explica por que Vênus brilha tão intensamente no céu noturno da Terra, sendo frequentemente confundido com uma estrela muito brilhante. Dentro dessa camada de nuvens, o corpo em queda seria arremessado por ventos de força quase inimaginável. A atmosfera de Vênus nessa altitude gira ao redor do planeta numa direção retrógrada, completando uma volta inteira a cada 4 dias terrestres, um fenômeno impulsionado pela radiação solar e por marés térmicas na atmosfera. Isso é chamado de superrotação atmosférica, e é um dos grandes mistérios não resolvidos da ciência planetária, porque o próprio planeta gira extremamente devagar, levando cerca de 243 dias terrestres para completar uma única rotação, enquanto sua atmosfera superior gira centenas de vezes mais rápido. Isso resulta em ventos que podem ultrapassar os 300 até 360 km por hora no Equador, próximos ao topo das nuvens. Um corpo em queda seria varrido lateralmente por essas correntes furiosas, sendo empurrado por longas distâncias mesmo enquanto a gravidade continua puxando para baixo. Um detalhe curioso sobre essas nuvens é que elas não são estáticas nem uniformes. Observações feitas ao longo de décadas mostram longas faixas escuras que se estendem pelo topo da camada de nuvens, absorvendo luz ultravioleta de uma maneira que os cientistas ainda não conseguem explicar por completo. Algumas hipóteses apontam para partículas finas de enxofre, outras para cristais de gelo e outras ainda de forma bem mais especulativa cogitam a possibilidade de compostos químicos incomuns sendo produzidos por processos ainda desconhecidos na atmosfera. Nenhuma dessas ideias foi confirmada, mas elas mostram como, mesmo depois de décadas de observação, o topo das nuvens de Vênus continua guardando segredos. Enquanto o corpo em queda atravessa essa camada espessa, ele estaria mergulhado em uma escuridão parcial, iluminada apenas pela luz difusa que consegue penetrar as nuvens vindas de cima. A umidade, se é que podemos usar essa palavra em um contexto tão diferente do nosso, seria substituída por uma névoa ácida constante, que se acumularia sobre qualquer superfície exposta. E o som do vento, que na Terra reconhecemos tão bem, aqui seria substituído por um rugido abafado e constante, produto da fricção entre camadas de gás se movendo em velocidades e direções diferentes ao mesmo tempo. É curioso pensar que, apesar de tudo isso, existe uma faixa da atmosfera de Vênus considerada, por muitos cientistas, o lugar mais parecido com a Terra em todo o sistema solar. Vamos falar sobre essa zona surpreendente a seguir, antes de mergulharmos ainda mais fundo, rumo às camadas verdadeiramente infernais que aguardam nas profundezas desse mundo. Entre 50 e 55 km de altitude, algo estranho e quase reconfortante acontece na atmosfera de Vênus. A pressão nessa faixa fica próxima de meio bar a um bar inteiro, uma pressão parecida com a que sentimos ao nível do mar na Terra ou em regiões montanhosas de maior altitude.
As temperaturas nessa mesma faixa variam de 20 a 37 graus Celsius, uma amenidade quase impensável para um planeta tão extremo. É por isso que engenheiros aeroespaciais já propuseram em estudos internos da NASA conceitos de missões chamados de conceito operacional de alta altitude para Vênus. A ideia central seria enviar dirigíveis, infláveis, cheios de ar respirável, capazes de flutuar de forma estável nessa camada específica da atmosfera, sem a necessidade de gases especiais como hélio ou hidrogênio para gerar sustentação. O motivo é simples e elegante. Como o ar respirável, composto principalmente de oxigênio e nitrogênio, é muito mais leve do que o dióxido de carbono pesado que domina a atmosfera de Vênus. Qualquer estrutura preenchida com ar comum tenderia naturalmente a flutuar nessa altitude, como uma bolha de ar suave dentro de um líquido mais denso. Alguns astrobiólogos já especularam, de forma ainda não confirmada, se poderia existir vida microbiana extremófila flutuando nessa zona temperada das nuvens, possivelmente utilizando estruturas químicas à base de enxofre como uma espécie de proteção contra o ácido sulfúrico ao redor e contra a radiação ultravioleta constante. É importante destacar que essa é apenas uma hipótese especulativa, sem confirmação científica até o momento, mas que revela como mesmo um mundo tão hostil pode guardar cantos de leve habitabilidade. Esses estudos, embora nunca tenham avançado para uma missão real, continuam sendo citados como um dos conceitos mais criativos já imaginados pela engenharia espacial. A ideia de cidades flutuantes suspensas nas nuvens de um planeta tão hostil parece saída de um romance de ficção científica, mas ela nasce de números reais, medidos por sondas que já visitaram Vênus. É fascinante pensar que a apenas 50 quilômetros abaixo dessa camada tranquila, existe um dos ambientes mais mortais que conhecemos, e que a diferença entre os dois é apenas uma questão de altitude. Essa dualidade talvez seja o que torna Vênus um planeta tão intrigante para os cientistas. Não é um mundo uniformemente hostil do topo à base. Ele guarda, em uma faixa estreita de sua atmosfera, um equilíbrio quase perfeito de temperatura e pressão, um pequeno oásis suspenso entre o frio do espaço e o inferno da superfície. E é justamente esse contraste que nos lembra como a habitabilidade, no universo, pode ser uma questão de camadas, de altitude, de um equilíbrio delicado que pode existir mesmo nos lugares mais improváveis. Para o nosso corpo em queda, no entanto, essa zona seria apenas uma pausa breve e passageira. Um respiro momentâneo de conforto relativo antes de mergulhar de vez nas regiões verdadeiramente hostis que ainda estão por vir. Continue relaxando enquanto seguimos descendo, camada após camada, rumo à parte mais extrema desse mundo vizinho. Abaixo dos 50 quilômetros, a verdadeira hostilidade de Vênus começa a se revelar por completo. E aqui a física da queda muda de maneira dramática, por causa da densidade crescente da atmosfera. A velocidade final que qualquer objeto atinge ao cair é determinada pelo equilíbrio entre a força da gravidade puxando para baixo e a resistência do ar, chamada de arrasto aerodinâmico, que depende diretamente da densidade do meio pelo qual o objeto está se movendo. Na Terra, uma pessoa caindo na posição horizontal atinge uma velocidade final de aproximadamente 50 metros por segundo, algo perto de 110 km por hora. Nos 50 km de altitude em Vênus, onde a pressão e a densidade se aproximam das condições terrestres, a velocidade final seria bem parecida. Mas conforme o corpo continua descendo, a atmosfera se torna cada vez mais densa, de forma exponencial. A cada 10 metros de descida, a pressão aumenta de maneira significativa, quase como afundar em um oceano aqui na Terra. Quando finalmente nos aproximamos da superfície, a densidade do ar chega a cerca de 65 kg por metro cúbico. Isso é apenas um décimo da densidade da água líquida, mas é quase 50 vezes mais denso do que o ar da Terra ao nível do mar. E como o arrasto aerodinâmico depende diretamente dessa densidade, a velocidade final do corpo em queda diminui continuamente à medida que ele penetra mais fundo nessa atmosfera espessa. Perto da superfície, a velocidade final cairia para apenas cerca de 6,85 metros por segundo, algo em torno de 15 km por hora.
É interessante comparar essa experiência com o que aconteceria se alguém mergulhasse lentamente em um tanque de óleo espesso ou em areia movediça. A resistência do meio aumenta tanto que o movimento se torna quase entorpecido, mesmo com a força da gravidade continuando a puxar o corpo para baixo o tempo todo. Esse comportamento é uma consequência direta da física dos fluidos, que rege tanto o movimento de um paraquedista na Terra quanto de qualquer objeto atravessando a atmosfera extremamente densa de Vênus. A diferença é que, aqui na Terra, esse tipo de resistência forte só é encontrado debaixo d'água, enquanto em Vênus, esse comportamento acontece simplesmente pelo ar ficar cada vez mais parecido com um líquido denso, sem que seja necessário mergulhar em nada. Essa redução drástica de velocidade muda completamente a natureza da queda. As últimas etapas dessa descida não pareceriam mais uma queda livre rápida através do ar, mas sim um afundamento lento e pesado através de um fluido espesso e viscoso, quase como mergulhar devagar em um líquido denso. O impacto final contra o solo, a apenas 15 km por hora, seria relativamente suave, mais parecido com um tombo leve do que com uma colisão de alta velocidade. Isso significa, de forma surpreendente, que o corpo chegaria fisicamente intacto à superfície, sem se despedaçar pelo trauma do impacto. Mas essa é uma pequena misericórdia diante do que ainda está por vir, porque chegar inteiro à superfície de Vênus não representa alívio nenhum frente ao pesadelo termodinâmico que aguarda nas camadas mais baixas dessa atmosfera. Antes de chegarmos à parte final dessa jornada, vale a pena entender por que Vênus se tornou um mundo tão diferente da Terra, apesar de ter nascido provavelmente em condições parecidas. Alguns modelos científicos sugerem que, bilhões de anos atrás, Vênus pode ter tido água líquida em sua superfície, talvez até oceanos inteiros, muito parecidos com os da Terra primitiva. Mas, por estar mais próximo do Sol, o planeta recebeu radiação solar suficiente para iniciar um processo de evaporação gradual dessa água. O vapor de água, sendo também um gás de efeito estufa, começou a reter ainda mais calor, o que evaporou ainda mais água, criando um ciclo de retroalimentação que se tornou impossível de conter. Esse processo é hoje conhecido como efeito estufa descontrolado e é considerado por muitos cientistas um alerta sobre os limites que um planeta pode suportar antes que seu clima se torne irreversivelmente hostil. A superfície de Vênus é, sem exagero, um dos ambientes mais letais que conhecemos em todo o sistema solar. O planeta sofre com um efeito estufa descontrolado, que começou bilhões de anos atrás, quando a radiação solar aqueceu a superfície o suficiente para liberar dióxido de carbono preso em minerais carbonáticos. Esse dióxido de carbono, combinado com vapor de água e dióxido de enxofre, formou um manto opaco que passou a reter o calor infravermelho, impedindo que ele escapasse de volta para o espaço. Esse processo se tornou um ciclo contínuo de retroalimentação que se mantém até hoje. O resultado é uma temperatura de equilíbrio na superfície de aproximadamente 740 Kelvin, o que equivale a cerca de 467 graus Celsius, ou 872 graus Fahrenheit. Esse calor extremo é suficiente para derreter metais como chumbo, zinco e estanho. Ao mesmo tempo, o peso dessa atmosfera extraordinariamente espessa gera uma pressão na superfície de cerca de 92 a 93 vezes a pressão atmosférica da Terra ao nível do mar. Isso equivale a estar submerso a quase 900 ou 1000 metros de profundidade em um oceano terrestre, como se o peso de um pequeno automóvel estivesse distribuído sobre cada centímetro quadrado de qualquer objeto exposto ali. Sob essas condições extremas de temperatura e pressão, o dióxido de carbono que domina a atmosfera de Vênus deixa de se comportar como um gás comum. Ele atravessa um limiar termodinâmico e se transforma em algo chamado fluido supercrítico. Um fluido supercrítico é um estado estranho da matéria, que apresenta propriedades de líquido e de gás ao mesmo tempo. Ele se expande para preencher qualquer espaço disponível, como um gás, mas possui densidade e capacidade de dissolver substâncias parecidas com as de um líquido. Em outras palavras, toda a superfície de Vênus está, de certa forma, submersa em um oceano global de dióxido de carbono supercrítico, invisível aos nossos olhos, mas profundamente real.
A destruição física e química de um corpo humano nesse ambiente seria absoluta e extremamente rápida. Muito antes de alcançar a superfície, o calor intenso já teria feito a água e as gorduras do corpo entrarem em ebulição violenta. As proteínas se romperiam e as estruturas químicas fundamentais dos tecidos biológicos se decomporiam por completo. Seria como colocar o corpo dentro de uma panela de pressão extremamente quente. Qualquer espaço vazio dentro do corpo, como os pulmões ou o sistema digestivo, seria instantaneamente esmagado pela pressão de 93 bar. E o próprio dióxido de carbono supercrítico age como um solvente poderoso que, combinado com traços de ácidos altamente corrosivos como o ácido fluorídrico e o ácido clorídrico presentes perto da superfície, dissolveria e atacaria quimicamente qualquer matéria orgânica restante. É impressionante notar que até mesmo materiais sintéticos avançados, como Kevlar, poliéster, neoprene e teflon, ultrapassariam seus pontos de transição vítrea e de fusão nessas condições, sofrendo falhas estruturais completas. Isso significa que um traje espacial convencional não ofereceria proteção alguma, apenas se derreteria junto com os restos biológicos. Como referência histórica real, as sondas soviéticas do programa Venera, construídas com metais pesados e engenharia extremamente robusta, conseguiram sobreviver, no máximo, por cerca de 2 horas antes de sucumbir ao calor e à pressão da superfície. Um organismo biológico seria destruído em uma fração muito menor desse tempo. Se, de alguma forma impossível, o corpo em queda pudesse observar a paisagem ao redor durante essa descida final, a experiência visual seria bastante estranha e distante de qualquer coisa que conhecemos na Terra. Embora as camadas superiores de nuvens bloqueiem completamente a visão das estrelas e do Sol, a atmosfera abaixo de cerca de 30 km se torna surpreendentemente limpa, livre da neblina espessa de ácido sulfúrico. No entanto, a atmosfera densa absorve as cores azul e verde da luz, o que garante que toda a paisagem seja banhada por um brilho fraco e estranho, entre o amarelo enxofre e o laranja avermelhado. O terreno que se aproxima do corpo em queda seria composto por planícies rochosas e áridas, vulcões em escudo e formações vulcânicas de basalto. Testes experimentais realizados aqui na Terra, utilizando os equipamentos capazes de simular as condições extremas da superfície de Vênus, mostraram que minerais soltos e pós metálicos passam por processos rápidos de sinterização e cimentação sob essas condições, formando estruturas sólidas parecidas com rochas. Isso ajuda a explicar o aspecto fragmentado e em forma de laje das rochas visíveis nas fotografias panorâmicas transmitidas pelas sondas Venera antes de serem destruídas pelo calor. Existe um fenômeno curioso que o corpo em queda provavelmente não testemunharia, uma tempestade elétrica dramática. Por quase 40 anos debateram cientistas planetários de espessas nuvens de Vênus produziam relâmpagos. Sondas como a Pioneer Venus e a Galileo detectaram pulsos eletromagnéticos de baixa frequência, conhecidos como ondas sibilantes, que na Terra costumam ser gerados por relâmpagos e se propagam para fora, em direção ao espaço. No entanto, dados mais recentes, coletados pela sonda Parker Solar Probe da NASA durante suas passagens próximas a Vênus, lançaram sérias dúvidas sobre essa hipótese. Os instrumentos da sonda revelaram que essas ondas sibilantes na atmosfera de Vênus estavam, na verdade, se propagando para baixo, em direção ao planeta, exatamente o oposto do que se esperaria de sinais gerados por relâmpagos. Pesquisadores agora acreditam que essas ondas podem ser resultado de um fenômeno chamado reconexão magnética, no qual as linhas do campo magnético fraco que envolve o planeta se rompem e depois se reconectam de forma abrupta, em vez de descargas elétricas atmosféricas. Como consequência, hoje se acredita que relâmpagos sejam extremamente raros em Vênus, se é que realmente existem. É importante frisar que essa é ainda uma questão em aberto na ciência planetária, sem uma resposta definitiva. E assim chegamos ao final dessa longa e estranha queda imaginária. Um ser humano despreparado, caindo na atmosfera de Vênus, viveria uma jornada ao mesmo tempo horrível e cientificamente fascinante através de uma sequência de ambientes extremos.
Depois de sucumbir quase instantaneamente à asfixia, no frio e na ausência total de oxigênio da atmosfera superior, o corpo seria violentamente arremessado pelos ventos furiosos da camada de nuvens em superrotação. Descendo ainda mais, o aumento tremendo da densidade atmosférica reduziria a queda a um ritmo quase de rastejo, transformando o que começou como um mergulho rápido em um afundamento lento através de um meio denso e fluido. Por fim, os restos chegariam a uma paisagem árida, banhada por uma luz amarelada, feita de rocha vulcânica fragmentada, apenas para ser submetidos à pressão esmagadora, ao calor capaz de derreter chumbo e às propriedades solventes de um oceano global de dióxido de carbono supercrítico. O corpo seria cozido, esmagado e dissolvido quimicamente, completamente reivindicado pelo ambiente planetário mais hostil e implacável do sistema solar interno. Pensem quantas coisas precisam estar em equilíbrio para que um planeta seja habitável. A distância certa do Sol, nem tão perto a ponto de ferver os oceanos, nem tão longe a ponto de congelá-los. Uma atmosfera com a espessura certa, capaz de reter calor suficiente sem desencadear um efeito estufa descontrolado. Um campo magnético protegendo a superfície da radiação solar mais intensa. E, talvez o mais importante de tudo, água líquida permanecendo estável na superfície por bilhões de anos, tempo suficiente para que a vida de alguma forma encontrasse um caminho para surgir e se desenvolver. Vênus tinha quase tudo isso, ou talvez tivesse, em algum momento remoto de sua história, e ainda assim, algo desequilibrou essa balança de forma irreversível, transformando o que talvez tenha sido um mundo azul e ameno em um dos infernos mais extremos que já observamos de perto. É um lembrete estranho e silencioso de como a Terra, com seu ar respirável, sua pressão suave e suas temperaturas amenas, é um verdadeiro milagre de equilíbrio no meio de um sistema solar repleto de extremos. Da próxima vez que você olhar para o céu ao entardecer e avistar aquele ponto brilhante que chamamos de estrela d'alva, lembre-se de que está observando um mundo gêmeo da Terra em tamanho, mas completamente alienígena em tudo mais. Um planeta de beleza distante e terror silencioso, girando devagar em sua própria escuridão, guardando em suas camadas de nuvens e calor a lembrança de tudo aquilo que o mundo pode perder quando o equilíbrio se rompe. Se você gostou dessa viagem tranquila pelas camadas de Vênus, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito e faz toda a diferença para que possamos continuar explorando com calma e cuidado os mistérios mais profundos do universo. Durma bem, descanse a mente, deixe essa viagem imaginária pelas nuvens ácidas e pelo calor distante de Vênus se transformar em um sono tranquilo e profundo. E até a próxima jornada pelas estrelas.